Vamos lá? Vamos ter uma oração? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, adoração. O Senhor já está falando ao nosso coração, Pai. E nós queremos então pedir que agora, através da pregação da palavra, da leitura, ó Deus, da interpretação, o Senhor também possa trazer as verdades eternas ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos ouvir do Senhor, entender, ó Deus, quais são os desígnios do Senhor ao nosso coração. Então, nós queremos te pedir, Pai, fala-nos para que nós possamos reorientar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, Senhor. Por favor, nos ajuda, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema, nós estamos estudando, nós estamos chegando aí já, esse é o penúltimo, semana que vem, o último domingo da série A Esperança Tem Nome. É uma série que está focada principalmente na verdade da ressurreição, porque domingo que vem nós vamos comemorar a Páscoa, a festa mais importante do nosso calendário. Eu sei que culturalmente o nosso calendário foi deslocado para o Natal, porque sofremos aí a secularização da cultura cristã. No entanto, nós precisamos lembrar que o significado do Natal só é verdadeiro por causa da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porque sem morte e ressurreição de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, a nossa pregação, o nosso ensino seria vão. Seria mais uma filosofia, mais uma religião, dentre tantas que existem na face da terra. Então, seria mais uma forma de você viver a sua vida. O que não é o cristianismo. Porque diante da verdade cristã, diante da verdade da morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós entendemos que Cristo Jesus ele vem resgatar não somente a humanidade, porque aqui também está um erro quando a gente pensa em a morte e ressurreição de Cristo Jesus. A gente pensa, Jesus ele veio resgatar a humanidade. Sim, é uma verdade, mas é uma meia-verdade. Nós precisamos lembrar que na nossa igreja, nós pregamos o evangelho de A a Z. E a verdade é que a morte e ressurreição de Cristo Jesus veio trazer redenção e resgate para toda a criação de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que a criação de Deus tem uma santa expectativa para que os filhos de Deus se revelem. E essa expectativa a que Paulo fala tem a ver com a redenção. Tem a ver com a Páscoa, com aquilo que Deus fez por nós. Bom, nas últimas semanas nós trabalhamos alguns temas que eu gostaria de rapidamente relembrar aqui com vocês. O primeiro, a gente falou sobre uma certa ou uma esperança certa, a firmeza daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A espiritualidade cristã aparece na experiência da mudança de vida. No entanto, ela só tem efeitos missionais e duradouros quando você acreditar que certos eventos ocorridos na história aconteceram de fato. Ou seja, nós cremos que de fato houve um milagre que dividiu toda a história, que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus, e isso transforma o nosso coração, mas não somente o nosso coração, no âmbito pessoal. De novo, isso transforma toda a nossa relação com o mundo em qual nós estamos inseridos. O cristianismo, então, não diz respeito a ninguém inicialmente. Veja como você deve viver a sua vida. E sim, eis aqui o que Jesus fez por você na história. Isso que tem a ver, na nossa primeira mensagem nós falamos sobre isso. Não é sobre como você deve viver, mas sim o que Cristo Jesus fez por você na história. E como essa graça se desdobra. Nós trabalhamos o 1 Coríntios capítulo 15, versos de 13, versos de 1 a 10. A segunda que nós trabalhamos foi uma esperança futura. Nós trabalhamos o texto de Marcos capítulo 1, versos de 14 a 20, nós falamos sobre uma esperança futura. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu de fato. Isso, porém,
nos coloca diante de uma pergunta inevitável. E daí? Se aquilo é um fato histórico, quais são os desdobramentos? A ressurreição de Jesus tem desdobramentos futuros em nossa esperança, mas tem efeitos presentes, agora, visíveis, na presença do reino de Deus agora. Então nós trabalhamos o já, ainda não de Deus nas nossas vidas. Depois nós trabalhamos uma esperança gloriosa. João capítulo 11, versos de 32 11, 32 até o 44. E diz o seguinte: a ressurreição não só traz o futuro para o presente, como também traz o céu à terra. E ela une pessoas à glória de Deus. Nós experimentamos a glória de Cristo Jesus a partir dessa realidade. E por último, nós falamos sobre uma esperança subversiva. Uma esperança subversiva. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 27 até o verso de número 31. E diz o seguinte: quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele trouxe o reino futuro de Deus para o presente e trouxe o céu à terra. Entramos agora no reino pelo arrependimento e pela fé em Jesus, e pelo novo nascimento, por meio do Espírito Santo. João capítulo 3, versos de 3 a 5. Em seguida, somos literalmente transferidos do reino deste mundo para o reino do Filho do seu amor, que é a Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Bem, hoje, abre a sua Bíblia aí, nós vamos olhar João capítulo 20, versos de 11 a 18. João capítulo 20, versos de 11 a 18. Porque nós vamos começar a trabalhar agora, neste domingo, nos nossos encontros e nos próximos 2 encontros, que nós temos domingo que vem, sobre o que Deus está fazendo na história dessas pessoas. E nós vamos trabalhar aqui, hoje o nosso tema é uma esperança para os religiosos. Eu não sei se você sabe, mas eu e você podemos caminhar com Cristo Jesus e ainda assim sermos meros religiosos. Meros religiosos. E aqui está o problema. Por quê? Vou usar a palavra religiosidade ou religioso de maneira pejorativa. Então já estou fazendo um corte aqui com você. Nessa manhã eu estou usando essa palavra de maneira pejorativa. Ou seja, o religioso é aquele que coloca Deus dentro das suas concepções. Você coloca Deus dentro daquilo que você crê. E daí, qual que é o grande problema, né? Quando você coloca Deus dentro das suas concepções, ou dentro das suas expectativas. Você está limitando aquilo que nós teólogos, e que vocês também chamam de soberania de Deus. Se Deus é soberano, presta atenção, se Deus é soberano, ele cabe dentro das suas expectativas? Sim ou não? Não. Não há possibilidade do Deus soberano, em toda a história, caber dentro das suas expectativas ou dentro daquilo que você muitas vezes dimensiona o que Deus deve fazer. E daí nasce aquele grande problema que nós temos muitas vezes dentro da nossa espiritualidade, os achismos. Eu acho que Deus deveria fazer isso, eu acho que Deus age assim, eu acho que Deus... Perceba, isso cria uma grande confusão na nossa cabeça. Porque os achismos têm muito mais a ver com a nossa religiosidade do que com a verdadeira espiritualidade cristã baseada nas Sagradas Escrituras. Então veja só a história. Abre aí João capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso de número 18. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés.
eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela. Eu não sei aonde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Então, dá uma parada aqui e presta atenção no contexto que nós estamos lendo. Maria Madalena aqui, no caso, chega ao sepulcro, domingo da ressurreição, domingo que nós vamos comemorar semana que vem. Domingo da ressurreição, pela manhã, ela chega, o sepulcro está aberto. A cena é inusitada. E existe aqui, eu não diria um certo humor, mas existe um certo espanto naquilo que João está nos relatando. Por quê? Presta atenção. Sepulcro aberto. E vocês sabem, culturalmente vocês sabem, que os sepulcros ficavam muitas vezes esculpidos em rochas, né? Não são igual os nossos aqui, eles ficavam esculpidos em rochas, então tinha uma pedra que se colocava à frente do sepulcro, e essa pedra estava rolada, aberta. Maria chega e entra, ela vê o quê? O sepulcro totalmente vazio. Ela vê o quê? 2 homens vestidos de branco dentro do sepulcro. Pergunta: isso é normal? É normal? Se isso acontece, eu sei, existe toda uma carga emocional do que está acontecendo ali com Maria. E perceba, a expectativa dela faz com que ela fique cega para aquilo que Deus está fazendo na história. Perceberam? Ela entra no sepulcro, ela chega no sepulcro, pedra aberta. Ela entra, 2 homens vestidos de branco, dentro do sepulcro. Não julgo isso normal. Não julgo isso normal. Vamos lá. Então preste atenção no contexto. Verso de número 15. Disse ele, Jesus está dizendo para Maria: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e digam-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Até aqui. Perceba o seguinte, então, meus irmãos. Quando Jesus ressuscita e se aproxima de Maria Madalena, ela o vê, mas ela não o quê? O reconhece. Verso de número 14 que nós lemos. A pergunta que devemos fazer é: o que impediu Maria Madalena de reconhecer Jesus? O que impede Maria Madalena de reconhecer Jesus? E perceba, isso é quase que um efeito recorrente nas aparições de Jesus. Isso acontece no caminho de Emaús também, narrado no Evangelho do Evangelho de Lucas. Lucas conta a história de 2 discípulos que saíam de Jerusalém e iam para Emaús. Eles estavam viajando e num determinado momento da viagem, Jesus se aproxima deles e o texto diz: eles não o reconheceram. Jesus vai conversando com eles, vai falando. Então tem um vasto relacionamento e as pessoas não o reconhecem.
Então acontece com Maria Madalena, acontece com os discípulos de Emaús. E isso é uma verdade. De certo, existia uma narrativa que estava na cabeça de Maria Madalena que muitas vezes a impediu, não só naquele momento. E é isso que nós precisamos perceber. Que muitas vezes as narrativas, os nossos achismos a respeito da espiritualidade cristã nos impedem de compreender o Evangelho de Cristo Jesus. De compreender a verdade. Às vezes, Deus está falando ao nosso coração. Em alguns momentos, Deus está falando diretamente com você. Mas os seus achismos, a sua visão distorcida da palavra de Deus, impede você de compreender o que Deus está dizendo através da palavra dele. E isso aconteceu algumas vezes. E nós vamos ver. Então perceba. Tome cuidado, então, com os seus achismos. E aqui está o problema da pessoa ou do discípulo que se torna religioso. Ele está muito mais encharcado de achismos do que da palavra de Deus. Você pode, na sua vida, na sua espiritualidade, no seu momento de oração, na forma como você toma decisões, porque a palavra de Deus, ela deve influenciar todas as áreas das nossas vidas. Então, se a palavra de Deus deve influenciar tudo em nós, você tem que conhecer de fato o que Deus está dizendo em sua palavra, em todas as esferas da sua vida. E não você ter um achismo. Deus talvez acha isso sobre criação de filhos. Não, Deus tem na sua palavra, principalmente no Antigo Testamento, instruções claras de como nós devemos educar os nossos filhos. Deus tem na sua palavra um livro sobre casamento. Sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher. Então não existe, perceberam? Não existe achismo. Existe o conhecimento que você precisa ter da palavra de Deus. E eu falei aqui de duas áreas, mas a gente pode ampliar isso para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos interpessoais. Nós podemos aprofundar isso para todas as esferas de responsabilidade que nós temos. Para todas, para todas. Então veja só algumas lições que eu gostaria de tirar com vocês nessa manhã a respeito desse texto. Nossas expectativas nos impedem de ver e perceber o agir de Deus. Nossas expectativas, elas nos impedem de ver e de perceber o agir de Deus em nossas vidas. Verso de número 14. Nisso, ela se voltou a Jesus, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Agora, veja só. Nas expectativas de Maria, não cabiam Jesus e sua salvação. Porque elas funcionavam como um filtro, uma lente, que tornava impossível que ela visse bem quem estava à sua frente. Embora tivesse olhado diretamente para ele, não conseguia vê-lo. Agora, qual era a expectativa que Maria tinha? Porque se nós estamos falando das expectativas que ela tinha, qual era a expectativa que aquele grupo de discípulos, aqueles homens e mulheres que caminharam com Jesus no primeiro momento da sua vinda, tinham? Porque eles nutriam essa expectativa. Primeiro, eles tinham uma expectativa distorcida de quem era o Messias. E nós vemos isso direto nos evangelhos. Veja só, o evangelho de João e outros evangelhos narram uma conversa que Jesus tem com a mãe e os irmãos. João e Tiago. O que a mãe chega para Jesus? O que essa mãe, em determinado momento, chega para Jesus e pede? Ela fala assim, está lá os discípulos reunidos, a mamãe está lá. E a mamãe chega para Jesus e fala assim, Jesus, olha só,
Os meus filhos largaram lá a empresa do pai de pescas para seguir você. E nesses últimos anos, eles se dedicaram. Eles são meninos muito bons. Esses meninos aqui são meninos de ouro, de ouro. Olha só, Jesus, eles merecem algo de valor aí. Então faz o seguinte, quando vir o seu reino, aqui é a expectativa dos discípulos. Quando chegar o seu reino, faz Jesus, o ministro da economia e o outro, o ministro da casa civil. Porque eles têm que sentar à sua direita e à sua esquerda. Porque eles são, de ouro. Agora, qual que é o problema do pedido dessa mãe que revela a expectativa dos discípulos? Errada a respeito do Messias. Eles tinham uma visão, um achismo, que o reino de Jesus seria um reino visível naquela época, que ia transformar Israel em uma grande potência mundial e que todas as nações se curvariam diante de Israel. Essa era a visão messiânica daqueles primeiros discípulos. E não era a visão que os profetas, se você pega os profetas, Isaías, Jeremias, se você pega Daniel, se você pega os profetas e olha a visão messiânica dos profetas, cabe a visão daquela mãe? Não. Se você pega Isaías 53, o texto mais famoso que nós lemos em muitas das nossas Páscoas, cabe Isaías 53 na visão daquela mãe? Não! Da onde ela tirou aquilo? Dos achismos. Da onde ela tirou aquilo? Da falta de conhecimento que ela tem da palavra de Deus. E aqui está o perigo, gente. Quando nós não conhecemos a palavra, oportunistas vêm e nos enganam. Nos enganam. Porque eles vêm sempre com um discurso gostoso, com um discurso que nós queremos ouvir. E esse era o discurso que aqueles primeiros discípulos gostariam de ouvir. Perceba, por que era um discurso que aqueles primeiros discípulos gostavam de ouvir? Eles eram um povo cativo de um império que os massacrava. Os judeus, eles estavam cativos de qual império? Do Império Romano. Os judeus tinham que pagar impostos ao Império Romano. Na história dos judeus, houve uma guerra, a Guerra dos Macabeus. Houve um massacre. Nós poderíamos dizer um genocídio. E eles desejavam, e eles almejavam o que, os judeus? Libertação. Então veio alguém dizendo, não, o nosso Messias, ele vai subjugar todos os nossos inimigos. Ele vai subjugar os nossos inimigos e nós seremos a nova potência do mundo. O Império Romano, ao invés da gente pagar tributo ao Império Romano, o Império Romano vai pagar tributo aos judeus. Eles queriam uma revanche. Daí o Messias vem e diz o seguinte: ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo. Daí o Messias vem e diz o seguinte: se alguém ferir a tua face, dá a outra. Daí o Messias vem e subverte a nossa lógica. E muda. E transforma. Mas nós não gostamos da mensagem do Messias. Nós não gostamos. Por quê? Porque ela subverte a nossa lógica. Ela subverte aquilo que nós queremos crer. Nós queremos crer em determinadas coisas. Mas aquilo que a gente deseja, muitas vezes, não é aquilo que o Pai expressa na sua palavra. E isso fica claro para a gente. Perceberam?
Tanto é claro, tanto é desesperado o texto de João, que perceba, ela vai dizer, levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela. E não sei onde colocaram. Ali está o desespero. Qual a consequência dessas expectativas que não se encaixam, muitas vezes, na palavra de Deus? Quais são as consequências dessas expectativas? Eis o porquê o materialismo e o cristianismo não podem coexistir. Está aqui o problema. A nossa cultura pós-moderna, humanista, centrado no eu, se tornou uma cultura altamente humanista, o eu é importante, e por consequência o quê? Materialista. Materialista. Então veja, eis que o materialismo e o cristianismo não podem coexistir. O materialismo está buscando a felicidade, acumulando coisas nesta vida. O cristianismo está renunciando a coisas nesta vida para buscar a felicidade aonde? Em Jesus. Jesus deveria ser a nossa suficiência. O meu coração deve se alegrar no fato de Jesus ser o meu rei. O meu coração deveria ter a plenitude, não por aquilo que Deus me dá, mas por Ele ser o meu Senhor. O materialismo é a ligação que a morte muitas vezes usa para nos acorrentar a este mundo. Tentamos nos isolar da eternidade, acumulando mais e mais tesouros ao nosso redor. Somos como crianças construindo uma fortaleza de carros, dinheiro, esperando que isso detenha o progresso da morte. Deixa eu contar uma coisa. Os meus filhos, eles adoram fazer o quê em casa? Fortaleza. Você já brincou de fortaleza? Bom, eu tenho 2 meninos ali e eles brincam de fortaleza. Talvez com a Bia seja diferente, né? Agora um pouco mais diferente, mas os meus meninos, eles gostam de montar fortaleza. Então eles viram cama, eles mexem nas coisas, eles levam cadeira para o quarto, faz uma bagunça, gente, uma bagunça assim, um negócio terrível, terrível. Agora, se você for em casa, tem uma fortaleza montada no quarto deles. Tem uma fortaleza. E quando eu falo assim, eles estudam à tarde, né? Quando eu falo para João e Arthur, está na hora de ir para o colégio. Sabe o que eles fazem? Eles se escondem na fortaleza. Então eles vão lá e se escondem na fortaleza e eles acham que a fortaleza vai impedir eles de ir para o colégio. Ou vai salvar eles, né? Vai salvar eles do pai, do grande monstro, né? Que vai levá-los ao colégio. A pergunta é, essa fortaleza consegue impedi-los de não ir impedir a minha ação? De maneira nenhuma. Eu vou lá, destruo a fortaleza, entro, sequestro os 2, coloco um em cada ombro, boto o uniforme no meio do caminho, não sei como eu faço isso, mas eu faço. E, de repente, eles estão no carro, emburrados, porque a fortaleza não deu certo. Sabe o que nós fazemos com os nossos bens? A mesma coisa. Nós achamos que os nossos bens, que a nossa posição, que aquilo que nós acumulamos durante a vida, vai impedir do mal chegar, da miséria bater a nossa porta, do diagnóstico de câncer. A gente acha que nós vamos conseguir nos esconder e o mal não vai entrar, Porque nós temos uma concepção errada do que de fato é importante. E as nossas fortalezas, elas são inúteis. Porque veja bem, o salmista já diz: em vão é o seu trabalho, se o Senhor não estiver com você nisso. Não é isso que o salmista diz? Em vão é o seu trabalho? Em vão é o trabalho daquele que edifica a casa? Se o Senhor não estiver, que adianta você edificar a sua fortaleza se o Senhor não está ali com você?
Veja, a concepção que nós devemos ter da ressurreição e do trabalho que Cristo Jesus faz com a gente é a concepção de Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão, e agora a sua vida está onde? Está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, porque a ressurreição de Cristo nos atinge agora. Perceba, Paulo está colocando os verbos no presente. Porque vocês já ressuscitaram, isso já aconteceu. Vocês já ressuscitaram. Tire da sua mente que a ressurreição é algo somente para o futuro. Vocês já, Paulo está dizendo, Colossenses 3, de 1 a 3, vocês já ressuscitaram em Cristo. Procure então, a partir de agora, não as coisas, não as fortalezas terrenas, que não impedem do mal entrar. A partir de agora, você precisa manter os seus olhos acima, olhando para o alto, buscando o alto, tendo prazer e satisfação no alto. Porque ali é que você encontra o verdadeiro significado da sua vida. Então veja, somos participantes da ressurreição de Jesus. As nossas prioridades, então, a forma com que nós decidimos o nosso futuro, devem refletir o quê? A minha participação na ressurreição de Cristo Jesus. Se eu estou ressuscitado com Cristo, se Cristo está preenchendo todas as lacunas no meu coração, se o meu prazer está em Cristo, se a minha alegria é o Senhor, tudo isso deve entrar de maneira tão voraz dentro de nós, que ele redimensiona todas as nossas prioridades e a forma como eu e você tomamos as decisões. Agora, então Jesus ele lida e ele trabalha com as expectativas erradas de Maria Madalena, daquela mulher, e de seus discípulos por tabela, colocando as expectativas de maneira certa. Agora veja só, como que Jesus faz isso? Como que Jesus ele trabalha com as expectativas daquela mulher? Então Jesus ele se aproxima de nós e nos chama o quê? Pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Olha o que diz o verso 16. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Veja, não havia esperança para nós. Não havia esperança para nós e não havia esperança também para aqueles primeiros discípulos. No entanto, se Deus esperasse que dessemos o primeiro passo, nós estaríamos perdidos sem Ele. Longe de nós e batendo o pé de maneira impaciente, porque Deus ficaria esperando. Se Deus esperasse que eu e você dessemos o primeiro passo na direção dele, seria perda de tempo. Porque nós não daríamos esse passo, nós não daríamos. Não somos nós que encontramos Deus. É Deus que nos encontra na nossa história. É Deus que nos chama pelo nome. Somos nós que reconhecemos a voz do nosso Criador, do bom pastor. É Ele que vem ao nosso encontro sempre na história. Não é você. Não é você. Não acha que é por causa das suas bondades ou por causa das suas virtudes que Deus separou e chamou você. Isso não existe. É pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas a nossa cultura muitas vezes diz que não, é nós que encontramos. Não, mas não é, Ele te encontra na sua história.
Ele vai e chama você pelo nome, pelo seu nome, porque Ele sabe quem é você, Ele sabe quais são as suas dores, quais são os seus problemas, quais são os seus medos, as suas dificuldades. Deus conhece tudo em você. Antes mesmo que a palavra lhe chegasse à língua, Ele já sabia. Foi Ele que teceu você no ventre da sua mãe, diz o salmista. Ele sabe tudo. Eu sei, essa é uma verdade que muitas vezes nos deixa desconfortáveis. E deixou também os primeiros discípulos. Porque dentro das nossas expectativas, nós queremos controlar Deus. Não é? Nós queremos controlar Deus através das nossas virtudes. Então nós sinalizamos falsas virtudes. Nós fazemos falsas sinalizações de virtudes para Deus. Nós dizemos, Deus, olha como eu sou bom, olha o que eu estou fazendo, então, por favor, me ajuda aqui. Quantas vezes, no momento de dificuldade, nós não lembramos a Deus que nós somos dizimistas fiéis? No momento de dificuldade financeira, nós falamos, Deus, por favor, ó, eu dou o dízimo, né? Por favor, né? Abre a porta do céu, né? Porque, afinal de contas, diz lá o profeta que você abrir a porta do céu. Abre a porta do céu. Quantas vezes? Através da virtude nós queremos manipular a Deus e diminuímos a soberania de Deus. E Deus sabe disso e continua te chamando pelo nome, porque Ele trabalha no seu coração. Veja só como Deus conhece. Jesus, Ele chega para Maria e não faz perguntas agressivas. Porque Jesus teria todo o direito de chegar para Maria e dizer assim, ô Maria, você não esteve comigo esse tempo todo? Você não viu os milagres que eu fiz? Viu, Maria, deixa eu te lembrar, você tinha 7 demônios, segundo Lucas, né? Ela tinha 7 demônios no corpo dela. Maria, você foi liberta por mim, você não experimentou do meu poder e da minha graça. Ele não poderia fazer dessa forma com Maria? Ele poderia fazer assim. Mas olha só o que ele faz, verso de número 15. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Em outras palavras, Jesus está falando assim, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? São perguntas, eu sei, muitas vezes nós olhamos, nós temos um filtro de Jesus como sendo aquele cara, aquela pessoa muito séria, né? Sim, firme. E de fato ele pode ser. Mas Jesus também, ele é aquele que revela a Deus de maneira amorosa, graciosa, misericordiosa. Ele revela a Deus. Então, essas perguntas aqui são perguntas doces. De alguém que está acolhendo aquele que está sofrendo. Que entende as suas fraquezas e as suas debilidades. E Jesus, então, chega para aquela mulher e pergunta, como eu posso te ajudar? Quem você está procurando? Por que você está chorando? Como eu posso consolar o seu coração? É assim que Deus faz com a gente. Veja só, meu irmão e minha irmã, Deus não vai escarnecer de você. Deus, Ele vai abrir o seu coração. Deus, Ele vai perguntar e vai te acolher na ação do Santo Espírito dEle. É assim que Ele faz. Precisamos ter sempre em mente que Jesus falara inúmeras vezes aos seus discípulos sobre a própria morte e ressurreição ao terceiro dia. Veja só, olha só, Jesus, ao tempo todo, Maria não era alguém que não conhecia os ensinamentos de Jesus. Maria acompanhou Jesus. E talvez ela estivesse no grupo, ouvindo os ensinamentos. Ela não fazia parte do grupo dos 12, mas ela estava no grupo mais amplo, dos 70. E poderia estar ouvindo o que Jesus estava dizendo o tempo todo. Então veja, Marcos capítulo 8, Jesus vai dizer o seguinte, é necessário que o Filho do Homem fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse, verso 31. Depois, no capítulo 9 de Marcos, ele afirma, o Filho do Homem será entregue, o matarão, e depois de 3 dias ele ressuscitará.
E de novo, no capítulo 10, o Filho do Homem será entregue, eles irão matá-lo, depois de 3 dias ele ressuscitará, versos 33 e 34. Essas declarações são claras, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. O caminho da cruz está claro para Jesus nos seus ensinamentos, deveria estar claro para os seus discípulos. Agora perceba, nós só ouvimos aquilo que nós queremos. As nossas expectativas cegam o nosso coração em relação àquilo que Deus estava falando. Não está claro para você o que Jesus está dizendo no Evangelho de Marcos? Por que não estava claro, então, para aqueles primeiros homens e mulheres? Porque assim como nós, eles só ouvem aquilo que eles desejam. O fato é que Jesus lida com eles de maneira misericordiosa, assim como ele lida com a gente. Então veja, a fé salvadora jamais é uma realização nossa. A fé salvadora não é uma realização sua. Por quê? Porque muitas vezes as suas expectativas frustram. Ou são frustradas pela verdade da palavra de Deus. Então a fé salvadora não é sua, mas é uma realização de Deus e exclusivamente dele. A salvação não é um prêmio que você obtém depois que você venceu as suas lutas ou por causa das suas virtudes. Mas a salvação ela é uma dádiva, é uma graça de Deus que nos desperta da nossa letargia espiritual. É isso que a salvação começa a fazer em nós. Essa é a primeira obra da salvação. Por último, em Jesus, a fé significa comunhão íntima e pessoal. Olha o que diz os versos 17 e 18. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Perceba uma coisa que é uma afirmação muito estranha muitas vezes que nós vemos, né? Jesus está num encontro emocionante com aquela mulher que estava desesperada. E Jesus, no verso 17, parece assim, né? Parece até antagônico àquilo que eu acabei de dizer, porque se eu estou dizendo que Jesus acolhe, agora Jesus está dizendo: não me segure. Não me segure, né? Então parece até mesmo antagônico. Mas deixa eu arrumar aqui esse negócio para vocês. Primeiro, muitas vezes nós estamos contaminados com o entendimento errado de Jesus como uma forma legalista de espiritualidade. Por quê? Nós achamos que Jesus estava rejeitando aquela mulher ou aquele abraço, porque ela era Maria Madalena, uma mulher, então Jesus não poderia ser tocado, né? Uma outra interpretação errada que muitas vezes nós fazemos desse texto é ligar esse texto a Êxodo capítulo 3, verso de número 5, sobre a santidade de Deus. Então Jesus, ele vai para a cruz, ele morre, ele ressuscita, e daí ele é totalmente santo e não pode ser tocado por ninguém. Isso é uma mentira, porque se você olhar outros textos, por exemplo, o texto de João, capítulo 20, quando ele pede que Tomé coloque o quê? As mãos, né, nas suas feridas. Então diz o texto lá no verso 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia, é o que Jesus está dizendo. Mas fala assim: mas Tomé era homem, então ele poderia tocar. Não é verdade, porque em Mateus 28, a partir do verso 8, olha o que acontece. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Olha lá, essas mulheres tocam em Jesus, elas adoram a Jesus, abraçando-lhes os pés. Então a questão é: o que está acontecendo
Aqui, veja, o termo traduzido como me segurar aqui, ou me segure, né? Não me segure, é um termo que significa pegar com firmeza. Pegar com firmeza, a ponto de apertar. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você, né? Há um tempo atrás, eu viajei e fiquei 15 dias fora. Foi a viagem mais longa que eu fiz. Só eu estava viajando a trabalho. Estava em Campinas, na outra igreja, e nós tínhamos uma conferência fora, e nós tínhamos que ficar 15 dias nessa conferência, com treinamentos. Então, eu fui com uma equipe e a gente ficou 15 dias fora. Eu fiquei sem ver João, sem ver Catherine, só por telefone, 15 dias. 15 dias. E eu não sei se é com vocês assim, mas eu sou muito apegado à minha família, e lá na nossa casa nós gostamos muito de abraço, né? Então a gente sempre está se abraçando, sempre está brincando, fazendo essas coisas. Quando eu cheguei depois de 15 dias, a última coisa que eu fiz foi colocar as malas no chão. Porque eu queria muito abraçar a minha esposa e os meus filhos. Muito. E apertar os meus filhos, principalmente o João, que ele estava novinho, né? E bebê, a melhor coisa de bebê é apertar bebê, né? Então, eu queria muito. Então, a segunda coisa que eu fiz foi colocar as malas no chão, porque a primeira coisa eu queria abraçá-los e apertá-los. Porque eu estava morrendo de saudade, morrendo de saudade. Então, a expressão aqui, morrendo de saudade, era o que Maria estava sentindo. Maria abraçou de tal forma Jesus, que Jesus falou assim, calma aí, Maria, calma aí. Não é assim não, calma aí, que você não prestou atenção em tudo que eu disse. Veja só, o Tim Keller ele faz uma paráfrase desse texto aqui. Deixa eu ler para vocês. Maria, sei que você está me apertando desse jeito. Sei o porquê você está me apertando desse jeito. Você estava de luto pela perda do nosso relacionamento e agora imagina que vai me segurar e jamais se separará de mim. Mas você não entende. Quando eu subir para um pai e me sentar à mão direita dele e enviar o Espírito, então todos, o mundo inteiro, que creem em mim, poderão ter intimidade pessoal comigo, pelo Espírito. Virei até você, comungarei com você em amor, minha presença estará também em você. Então, Maria, deixe-me ir para o Pai, e você e todos os que me buscam terão comunhão comigo muito além do que você pode imaginar. Então era isso que Jesus estava dizendo naquele momento para Maria. Então perceba só como que muda. Então, e daí, olha só, tanto é verdade isso, que veja o que Jesus vai dizer. Verso de número 17. Então eu vou voltar para quem? Para o meu Pai. E daí versos 17, parte B. Estou voltando. Daí Jesus fala, para o meu Pai, e daí, Pai de vocês. Para o meu Deus e Deus de vocês. A mudança radical na posição e no status que os discípulos têm de intimidade com Deus. Veja só, você talvez não saiba, mas 128 vezes no Evangelho de João, Jesus se refere a Deus como Pai. 128 vezes. Tem a expressão de Jesus falando de Pai para Deus. 27 vezes, Jesus ele fala meu Pai, de maneira específica. Agora veja, 71 vezes ele fala o Pai. Agora, apenas uma única vez ele se refere a seu Pai e seu Deus. Veja só, o linguajar amoroso de Deus, de Jesus com Deus Pai, é claro no Evangelho de João. É claro, 128 vezes, 27 vezes, 71 vezes. Mas em nenhum momento, Jesus ele liga os discípulos ao Pai. Somente agora, depois da morte e ressurreição, ele fala, agora, depois daquilo que eu fiz na história, o meu Pai é o seu Pai também.
o meu Deus é o seu Deus também. Porque os seus pecados foram pagos. Os seus pecados foram pagos. Você não precisa mais viver na esfera do medo. Você não precisa mais viver na esfera do medo. Quando Jesus ressuscita dos mortos, a posição de seus discípulos é radicalmente alterada. Eles não estão mais separados de Deus, não são mais seus inimigos, não estão mais mortos nos seus delitos e pecados. São membros agora da família de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, pelos seus pecados, e a aceitação divina desse sacrifício, demonstrado na ressurreição, nos introduz agora a uma nova família, como Deus, como nosso grande Pai. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não somos mais órfãos. Eu não sei você, mas a gente, muitas vezes, a figura dos nossos pais deve manchar, ou principalmente a figura do nosso pai, deve manchar a imagem que nós temos de Deus. Como eu já disse para vocês várias vezes, o meu pai me deu muitos valores. E eu sou muito grato por aquilo que o meu pai fez na minha vida por mim. Mas teve um preço. O meu pai, ele trabalhou demais e foi um pai ausente. Ausente. Então, meu pai, eu não lembro, eu estou sendo sincero com vocês, eu gostava muito de jogar futebol, né? Eu cheguei até perto da peneira, assim, do final do Guarani, eu ia ser um grande jogador do Guarani Futebol Clube, quem sabe o próximo neto da camisa número 10, hein? Quem sabe? O Guarani só não foi mais vezes campeão porque eu desisti da minha carreira de jogador de futebol. No entanto, eu nunca vi o meu pai na arquibancada torcendo por mim. Nunca vi. Meu pai nunca me levou. Meu pai nunca foi comigo comprar uma chuteira. Nunca vi. Meu pai era o provedor. Porque se eu podia jogar, porque tinha alguém pagando as contas. Eu sou grato por isso. No entanto, faltava a presença. A presença. Porque o nosso Deus também é provedor. Ele também provê as coisas para a gente. Mas diferente do meu pai, por causa das suas limitações, que hoje eu compreendo como pai, ele não só provê, mas ele se torna presente. Nós não estamos mais sozinhos. Porque é isso que a ressurreição faz com a gente. A ressurreição nos dá um novo pai e uma nova família em Cristo Jesus. Meus irmãos, gostaria de convidar você a 3 movimentos. Primeiro, as suas expectativas te impedem de ver o agir e o mover de Deus. Você tem expectativas erradas. O seu coração está cheio de achismos. Quero convidar você hoje. Coloque isso aos pés da cruz. Fala, Deus, eu conheço o Senhor, eu sei, eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu sei do Senhor sobre fofoca. Pessoas falam a respeito do Senhor, mas eu não conheço profundamente a sua palavra e o meu coração está cheio de achismos. Está cheio de achismos. E eu estou frustrado, magoado, machucado por causa desses achismos. Coloque isso hoje aos pés da cruz. Segundo, Jesus hoje te chama pelo seu nome. Sabe por quê? Porque Ele conhece os seus medos. Ele lida com você de maneira única. E Ele está te perguntando hoje, como eu posso te ajudar? Filha, filho, como eu posso te ajudar? Mas primeiro, lembre-se, para você ouvir a Deus, você precisa despir o seu coração dos seus achismos.
para que ele possa te perguntar: como eu posso te ajudar? Terceiro, a vida eterna, como diz o apóstolo João no seu evangelho, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. O que é a vida eterna? Não é saber sobre Deus, porque todo religioso sabe sobre Deus. Mas pouco dos religiosos conhecem a Deus. Então eu queria convidar você, se você é um religioso, a se arrepender. Porque é isso que a gente precisa fazer. Pedir que o Espírito Santo de Deus traga arrependimento ao nosso coração. Que tal você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e a gente orar? Pai, nós somos gratos porque o Senhor fala ao nosso coração. Somos gratos porque a sua palavra é viva e eficaz e porque ela nos confronta, Senhor. Traga o arrependimento, Pai, através do teu Santo Espírito. Porque é o que nós precisamos. Nós não conseguimos, ó Deus, fazer essa mudança. Nós não conseguimos alterar o nosso coração, a nossa formatação, ó Deus. Nós precisamos do teu Santo Espírito para nos convencer, ó Deus, dos nossos pecados, para nos falar, ó Deus, do juízo de Deus e para trazer ao nosso coração a graça, Pai. Nós precisamos do teu Santo Espírito. Essa igreja precisa, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai. Traga, Senhor, um avivamento, mas um avivamento que venha com arrependimento, Pai. Com transformação, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.